É pra sincronizar, entendeu? Ah, tá. Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vinda ao meu canal e hoje temos uma convidada mais que especial. Quem assiste os meus vlogs já conhece ela é minha professora de balé, amiga, dona da escola, bailarina, Camila. Eu sou aquela que faço os comentários das derrotas dos ensaios. É, ela que é a pessoa mais sincera e ela é dona da melhor escola de Porto Alegre, do Brasil. Epa! Será? Quem sabe um dia, né? Estamos a caminho. Mas, então, hoje a gente vai fazer um vídeo muito especial. Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês aqui um stories que eu postei, que eu mostrei a penteadeira dessa mulher. Vocês não estão entendendo, é uma loucura. Tem, tipo, milhões de maquiagens de todas as marcas, mas só marca chique, tá? Aqui não tem... Eu sou fina. É, aqui só tem coisa internacional, entendeu? Olha a penteadeira desta mulher. Camila, como é que tu faz pra usar tudo isso? Meu Deus, é muita coisa. E a gente vai gravar um vídeo juntas agora e eu vou usar todas as coisas dela. E a gente vai fazer 2 vídeos, tá? Esse vai ser o primeiro. A gente vai fazer uma aqui e fala, porque, pra quem não sabe, a minha querida professora Camila, ela já foi bailarina profissional, ela tem uma história, tipo, muito grande com a dança, né, Cami? Desde que tu era pequenininha, tananã. E eu acho que muitas pessoas têm interesse em saber sobre isso, como é que funciona. E eu não sou uma pessoa que posso falar sobre isso porque eu nunca passei por isso, entendeu? Daí eu achei muito legal trazer uma pessoa que já passou por isso, tipo, tem muitas experiências que pode compartilhar isso aqui com a gente. E só que como ela tem toda essa coleção de maquiagem, eu pensei, vamos fazer uma maquia e fala, então. Ela quer me usar. Eu quero te usar, quero usar as tuas maquiagens. Então, aí eu vou fazer umas perguntas, a gente vai conversando, tomando chimarrão, se maquiando, muitas coisas ao mesmo tempo. Tá, vamos começar. Vamos. Tu quer um chimarrão? Eu também sempre gravo tomando chimarrão, só que daí eu sempre Tu parto. edita. Eu paro tomando chimarrão. Ah, a gente esqueceu de uma coisa. Vou pegar aqui. Primer. Ai, verdade. Deixa eu ver. Importante. Escolhe um bem bom. Tá, eu vou começar usando um primer muito chique da NYX. Hidratante. Muito chique. Como é que usa isso aqui? Eu não É sei. assim, ó. Meu Deus. Conta gotas. Aí tu aperta. Ah, meu Deus. Ai, que Tem cheirinho de delícia. capim-banha. Eu Aham. acho que eu comprei só pelo cheiro. Vamos ver, eu nunca usei essas coisas aqui, é tudo novidade pra mim. É bem gostosinho. Nossa, tem um cheiro muito bom. Tu não vai usar pra mim, né? Não, porque eu já passei 20 mil cremes, porque eu sou uma senhora idosa. E aí Já- já ai, estou meu aqui Deus. com a minha pele preparada. Tá. A gente não precisa mostrar tudo que a gente vai usar, né? A gente pode ir falando e daí depois se tiver alguma coisa legal a gente mostra. Porque a base eu vou ter que usar uma base minha, porque né, tem que ser da minha cor. Eu vou usar uma base minha também, no caso. Que bom. Tá, mas então, professora Camila, Eu queria que tu contasse um pouco como é que foi, tipo assim, como é que tu começou na dança. Eu sei que tua mãe é dona de uma escola de É. dança, mas... Enfim. Então, a minha mãe, ela tem uma escola, que é, no caso, a minha escola tem o mesmo nome da escola da minha mãe. Eu tenho uma irmã mais velha, e aí a minha mãe tentou iniciar a minha irmã no balé, e não deu muito certo, assim, ela não gostava muito e tudo mais. Pra não se frustrar, novamente, ela não quis, tipo, me forçar, assim, Não tentou te não botar no tentou balé. me botar no balé. Daí eu pedi, quando eu tinha 2 anos, eu pedi que eu queria fazer balé. Olha. E aí eu comecei a fazer. Eu tenho uma foto muito engraçada minha quando eu comecei de fralda. Muito engraçada. De fralda? De fralda, eu fazia balé de Meu fralda. Deus. De tão baby que eu era. Comecei a gostar, porque eu ficava muito tempo com a minha mãe Uhum. na escola. E tu e via, aí né? eu via e acompanhava. E eu sempre fui muito agarrada com a minha mãe. Sim. A gente sempre foi muito grudada. E aí acabei pegando gosto. E aí comecei a levar mais Mas a legal sério. que foi tu que pediu, Fui eu né? que Não pedi, foi tua aham. mãe que, tipo, por mais que ela já tivesse a escola, não foi ela que te forçou a... Não fui eu que pedi. Sim, muito legal. Ah, pra quem não sabe, a Camila é do interior do Rio Grande do Sul. Do Lá Alegrete. de Alegrete. A gente vai bem seguido, tem vários vlogs lá em Alegrete, inclusive. É. A gente fazendo curso na escola da mãe da Camila, a tia Jaque, muito querida. E então, tu começou bem novinha na escola Comecei da tua bem mãe. novinha. E daí, quando é que teve aquela coisa assim, essa menina tem talento, vamos usar esse talento? Então, na verdade, como eu acompanhava minha mãe em tudo, e aí a gente saía, ela sempre saiu muito com as alunas, assim, pra cursos e tudo mais. Ainda sai, né? Ainda sai muito. Eu acompanhava e acabava sempre fazendo os cursos e tal. E aí, todo lugar que a gente ia, as pessoas, tipo, ficavam encantadas, assim, falavam pra ela. Uhum. Nossa, mas a tua filha é muito boa, tua filha é muito talentosa. E aí, tipo, quando eu tinha... Eu não lembro direito, mas foi antes de eu ir embora pra Argentina, eu devia ter uns 8 anos, ó. A Nora Esteves foi pra Alegrete porque tinha um festival bem legal lá que se chamava Dança Alegre. Dança Alegre Alegrete. Era um festival bem legal.
E aí ela foi pra lá dançar. E na época ela era a primeira bailarina do Municipal. E ela deu, tipo, uma masterclass, assim. Que legal. E era, tipo, pra pessoas avançadas, assim, né? Pra adultos e tal. E eu fui fazer, de metida que sou. Quantos anos você tinha? 8. 8 eu acho, anos por aí. na aula de avançado. E ela parou a aula na frente e chamou, tipo, na frente de todo mundo e falou assim: quem é a professora deste prodígio? Falou assim. Aí a minha mãe levantou, assim, toda orgulhosa, né? Sou mãe e professora. E aí eu acho que ela começou a ver, assim, que talvez, né? Tivesse, assim, um talentinho, quem sabe, a criança. Mas eu acho que, mais do que talento, assim, eu Era muito esforçada. era muito esforçada, eu gostava muito, então era muito dedicada. Uhum. Então eu acho que foi mais isso do que talento mesmo. E assim, que eu gosto de falar assim, tem gente que já nasce com o biotipo do balé, sabe? Eu zero. Ela era toda torta. Não, assim, que já nasce andeora, já nasce com as pernas altas, já nasce, tipo, pronta, sabe? Só tem que trabalhar. Tu, no caso, não era foi assim. Meu caso. Tudo foi... Não, assim, eu não era torta de, assim, perna pra dentro, não era isso. Mas assim, eu não tinha um pé bonito, eu não tinha flexibilidade, eu não tinha nada. Eu era foi inteligente, tudo trabalhado. assim. Foi tudo trabalhado e construído. Então, por isso que eu sempre digo que é possível, se tu não tem um biotipo claro, né? Não dá pra ficar igual a Zakharova, mas... Mas dá pra ficar tirar alguma bem, coisa. Dá pra trabalhar. Só quero fazer uma pausa pra falar que eu passei o corretivo da NARS, que era o meu sonho, fazer isso. E ele é comum, né? Ele não eu realizo vários sonhos da Luísa, preciso falar, é verdade. tá? Isso é verdade. Falar, Camila é uma realizadora de sonhos, me levou pra Disney. Deixei ela dançar a variação do Graduados. É verdade. E agora estou deixando ela usar o meu corretivo da NARS. Muito maravilhoso. E normal, né? Tipo, normal. Eu achava que ele ia ser um negócio tipo, meu Deus, vai mudar minha vida. Eu achei bom. Tipo, é muito bom, corretivo bom, mas não vale o preço que... É muito caro? Eu paguei $30. Sério? Vezes 4, R$120. Meu Deus. Acho bem caro. Vou ficar com a minha Ruby Rose lá em casa mesmo. Do Avon fazer. Avon. Continuando. Tá, então essa mulher... Como é que é o nome dela mesmo? Nora Esteves. A Nora Esteves te notou. E daí foi isso que... Acho que essa foi a primeira pessoa, assim, que meio que... Que te percebeu, que assim. me percebeu, que me notou. E aí, acho que a minha mãe daí começou a me olhar, a ter uma outra visão, assim, tipo... Já acho que realmente... Porque antes eu acho que ela... tava lá e era mais uma brincadeira, assim. Tipo, não era uma coisa... mas isso tu recém tinha 8 anos. 8, 9 anos. Então, bem novinha. Bem novinha. Aí eu não lembro muito bem, tá? Porque eu sou uma pessoa que não tem uma boa memória passada, assim. Mas eu comecei a ir pra concurso, pra festival e tal. E aí era sempre a mesma história. Tipo, nos festivais... não, eu era mais nova do que isso ainda quando isso aconteceu. Porque eu me lembro que o primeiro concurso que eu fui, eu tinha... Foi aqui em Porto Alegre, eu tinha 8 anos. Que foi quando eu dancei um solinho que a minha mãe... Eu era apaixonada, eu sempre fui muito musical, assim, de escutar música. Sempre gostei muito de música clássica. E eu tocava piano quando eu era pequena. E aí, era bem fofa, eu tocava bem. E aí... tinha uma música que eu amava, que era do Chico Buarque, que é a Valsinha. E aí a minha mãe montou um solinho pra mim com essa música, que era bem bonitinho. Não era assim, né, nada demais, mas era assim, tipo, eu fazia pirueta dupla, fazia, tipo, várias coisas pequenininhas, assim. E aí eu tirei primeiro lugar com esse solo, isso bem novinha. E aí, só que a minha mãe, tipo, acho que ela ainda não encarava muito como... talvez um possível futuro. E aí eu lembro que quando eu ganhei esse primeiro lugar, acho que ela não esperava muito também. Aí ela foi no shopping, comprou uma boneca e me deu a boneca. Pra eu meio que esquecer aquilo, tipo, e não... Como assim? Sei lá, não subir pra cabeça, eu acho, não sei, sabe? Tipo, pra tu não ficar, tipo... Pra tirar a atenção da medalha, sabe? Daí ela pegou, na época era um troféu, ela pegou o troféu e me deu a boneca. Aí, tipo, eu nem dei bola pro troféu, assim. Fiquei faceira com a boneca e foi isso. Aí depois eu comecei a ir pros festivais e tal, aí sempre ganhava e sempre, tipo, os jurados, os professores gostavam muito, elogiavam muito, então... Aí começou assim. Aí tu foi pro Colón. Como é que isso Então, aconteceu? daí, na verdade, assim, o meu grande sonho... Eu sempre fui uma criança, assim, muito... Sonhadora. Não, muito determinada. Eu sabia muito bem o que eu queria, assim. Sim. E o meu sonho da minha vida, era entrar no Teatro Colón. E vou explicar por quê. Porque, quando eu tinha 10 anos, eu fui pro Festival do Bento em Dança. A Mariana, ela estava lá competindo.
Marianela Nunes no Marianela Beto em Nunes, Dança. maravilhosa. E ela tinha 12 na época. Nossa, E imagina a Marianela com 12 anos. Socorro. ela era tipo o que ela é hoje, entendeu? Mais ou Sim, menos. só que com 12 Só que com anos. 12 anos. E ela foi, tipo assim, a sensação do festival, né? Todo mundo só falava na Marianela. Uhum. E eu me apaixonei por ela, assim. Eu pensei, é isso que eu quero ser na minha vida, é assim que eu quero ser que nem ela. Inclusive, eu queria ser loira de olho verde, né? Mas isso não dá. Mas... Já que não dava pra ser loira, vamos Já que ser não bailarina. dava, vamos ser bailarina. Daí a gente foi conversar com ela. A minha mãe foi conversar com a mãe dela e tal. E aí a mãe dela contou que ela fazia aula no Teatro Colón. Ai, que legal. Eu não sabia dessa história. É. Aí ela fazia aula no Teatro Colón e fazia fora, ela fazia aula com a Cátia, com o Raul. Uhum. E aí eu coloquei aquilo na minha cabeça, que eu queria estudar no Teatro Colón Uhum. e com a Cátia, com o Raul. Eu queria ter os professores da Os Marianela. mesmos professores. Os mesmos professores. Foi uma obsessão pra mim aquilo, assim. Na época não tinha essas coisas de site, internet, essas coisas. Eu acho que ela ligou pro teatro, sei lá. E aí perguntou como é que funcionava e As tal. Daí audições. explicaram que tinha que fazer audição. E aí, era tipo assim, ela ligou na semana, na seguinte era a audição. Putz. Foi em dezembro a audição. E aí ela perguntou, tu quer fazer? Falei, quero. Então tá, então vamos. E aí fomos. Ah, que legal que tua mãe... Ah, ela parceira, né? sempre muito, nossa, muito. E aí foi isso. Daí eu ingressei no Colón e fui fazer aula com os professores da Marianela. Realiza teu sonho. E aí ela fazia aula comigo no primeiro momento. Ela viajava muito, né? Imagina porque ser colega da Marianela. Não, e não foi só da Marianela, eu fui colega de muita gente hoje. Ana Sofia Chaleira era minha amiguinha, a gente ia pro parque de diversões juntas. Meu Deus. Federico Fernandes, que hoje é o primeiro bailarino do Colón, também meu best. Inclusive, eu recebi uma mensagem dele esses dias no Instagram. Né? Imagina. Que eu postei uma foto de uma... Eu colocando uma coroa de uma coreografia que a gente dançou lá juntos. Ai, que E legal. ele mandou mensagem falando. A Julieta Polo, que é uma hoje é a primeira bailarina do Teatro de La Plata. Bah, muita gente, assim, que hoje é muito grande. E foi. E aí... Esse é o blush da Milani, muito chique. Olha só essa embalagem. É bem bonitinho. Maravilhosa. Negócio Cada top. maquiagem é um arraso. É, eu vou contornar minha sobrancelha com pomadinha da Anastasia. Eu não tenho sobrancelha porque quando eu era adolescente... Quando eu era adolescente, eu era muito espivitada, assim, eu não conseguia ficar parada, quieta. A gente tava nos Estados Unidos e tava chovendo de noite e a gente teve que ficar no hotel, a gente não conseguiu sair. E aí, tipo, não dava pra olhar a TV, porque era tudo em inglês e eu não entendia nada. Aí eu me sentei, peguei uma pinça e comecei a arrancar minha sobrancelha. Por quê? Porque eu achei que eu tava tirando a sobrancelha, Sim, entendeu? tu achei que Super achando tava- que eu tava fazendo. Aham. Mas eu arranquei toda a sobrancelha. Meu, o que tinha na Ela cabeça? nunca mais nasceu, no caso. Que triste essa história. Fiquei desprovida de sobrancelha. Ai, meu Deus, eu dei uma exagerada aqui. Eu te falei que ele era. Ai, meu Deus. Só que só de um lado, olha. Tipo, tá esse lado e esse lado tá bom. E aí esse lado aqui tá, tipo... Não, mas não tá Não tanto. tá Acho tanto? que é só porque tá pegando a luz ali, parece, mas não. Não? Ai, Não. então eu vou confiar em ti. Se tiver demais, é culpa tua. Não sei, na câmera não tá ainda. Aí, tu foi pro Colô. Com 10 anos. Aí fui pro Colón. Então, eu acho que eu tinha 10 pra 11 e eu fiz 11 no meio do ano. Tipo isso. Aham. Sim, bem novinha. Bem novinha, no Foi pra escola daí. Fui pra escola do Colón, que é o Instituto Superior de Arte. Aí tu foi morar na Argentina. Aí eu fui morar em Buenos Aires. Daí eu fazia aula de manhã no Colón e à tarde eu ia pra escola, pro colégio, né, no caso. Uhum. E de noite eu ia pra escola do Julio Boca, que era onde a Cati Gajo e o Raul Candal davam aula. Uhum. E aí ficava lá até de noite. seja, fazendo o aula dia com eles. inteiro. O dia inteiro nessa função. Uhum. E aí nos finais de semana eu ia pra escola da Cati e do Raul, que daí eles nos ensaiavam pros festivais e preparavam Que pra legal. concurso e tal. Mas aí tu foi morar sozinha? É, assim, em tese eu sempre tinha alguém comigo, né? Sim. Mas, tipo assim, não fui com a minha mãe, não fui, né? O meu pai, ele ia, às vezes voltava, daí às vezes ia uma babá, aí às vezes ia minha Dinda, aí... Sozinha tu não ficava, Tipo, mas sozinha não ficava. era um rodízio de Era um pessoas. rodízio, Pra ficar pra contigo. ficar. Então todo mundo meio que abraçou o teu sonho pra Todo tu mundo abraçou a causa. poder... né? E como é que foi pra ti? O primeiro ano foi muito fácil. Sério? Muito fácil, porque eu queria muito aquilo. Sim. Muito, 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 muito. Mas depois, no segundo ano, quando eu comecei a entender, O que tava quando começou a cair a acontecendo? ficha do que realmente era e que aquilo ali ia ser pra sempre, se eu quisesse, né? Tipo, eu ia estar pra sempre longe da minha família, eu ia estar pra sempre não podendo comer, eu ia estar pra sempre sem ter final de semana, eu ia... Aí aquilo começou a Pesar. pesar.
Sim, tu era muito nova. Muito nova. Muito nova, era uma criança. É. E aí, no último ano, eu chorava todo dia. Sério? Todo dia. Só que eu chorava sempre escondida do meu Sim. pai ou de quem tava junto, porque eu não queria que as pessoas soubessem, porque senão eles iam querer que eu voltasse. Eu não queria voltar. Mas eu já não tava suportando mais a situação, assim, porque é bem pesado, assim. Sim, imagina. E pra uma criança, né, eu Não, acho. e o ambiente do balé já é um ambiente pesado, né? Opa, O papo tava sério e eu caguei. Não, mas é bem pesado. E o Colón era muito pesado. Sim. Muito pesado. Tipo, eu acho que a educação, a técnica que eles passam, tudo era surreal. Pra mim não tem, eu acho que não tem escola no mundo tão boa. Porque, bom, também dali saíram os melhores bailarinos hoje, né? Mas era pesado. Era pesado. Eu tinha um professor que, Jesus. Mas assim, foi uma experiência muito boa. Eu acho que hoje eu sou quem eu sou por conta disso. Entendeu? Sim, mas na época que tu tava passando por isso, tipo, foi pesado pra ti, né? Como Foi pesado. E muito porque também, tipo assim, eram outras épocas, né? Por exemplo, na época eu não tinha internet em casa, eu não tinha celular, eu não tinha... Tipo, eu falava com a minha mãe uma vez por semana no orelhão. Tipo, só pra dizer que tava viva, porque não tinha dinheiro pra pagar uma ligação internacional, era muito caro e tudo mais. Eu não podia ir pra casa, eu ia pra casa 2 vezes por ano, nas férias de julho e nas férias e no Natal. Então, assim, era difícil. Mas eu acho que até que eu aguentei bem, assim. Então não é fácil, Nem um pouco. como as pessoas às vezes pensam, né? E aquele mundinho rosa que as pessoas pensam que é o balé, não é nada disso. E além de tu estar longe da família, tem toda aquela pressão de, tipo, se manter magra, tipo, ser a melhor da turma. Ser a melhor o tempo todo. E Não pode errar, não pode, né? É complicado. É para os fortes. É isso, pra uma criança deve ser, tipo... Eu acho que, eu vou te dizer que talvez, eu acho que para as pessoas maiores seja mais difícil. Porque como eu não entendia muito bem no início, sabe? E eu sempre fui bom, tu me conhece, né? Tu sabe que eu me dou bem com todo mundo, eu sou uma pessoa comunicativa e falante e tudo mais. Então quando eu cheguei lá, eu tinha muitas amiguinhas. Eu tinha muitas... Tipo, as meninas iam pra minha casa brincar, saíam do colégio, se arrumar na minha casa pra gente ir pro balé juntas e tudo mais. Eu tinha muitas amiguinhas. Porque a criança não entende muito bem, né? Ela só tá ali. Tipo, eu não tinha aquela maldade de... eu não posso ser... As pessoas têm um pouco isso, né? Nesse meio de, da inveja. E não pode ser amiga. Não pode ser amiga, porque, né? Só que daí isso, com o tempo, foi... Porque, por eu ser uma criança muito carismática... Os meus professores gostavam muito de mim, tipo, a Kátia e o Raul. Por mais que tinha a Ana Sofia na minha sala e tudo mais, eu sempre fui a queridinha deles. E isso gerava, assim, um desconforto nas pessoas que acabaram, com o tempo, se afastando. E, então, chato, né? aí começou a ficar ruim, entendeu? Aí eu acho que foi aí que começou a coisa a ficar... Aí eu entender como é que funcionava direito e entender essa parte da competição. Exato. E as pessoas acabam colocando isso acima da amizade, né? Sim. Tipo... Mesmo às vezes nem inconsciente, né? Porque às vezes... daí tu ficou... Daí tu voltou pra casa. Aí eu voltei pra casa. Mas tu voltou porque, tipo... Porque eu não quis... queria mais ficar longe de casa. Sim. E porque aquilo já tava sendo bem sofrido pra mim, assim. Mas daí tu voltou com quantos anos? Eu voltei... 14. Ficou bastante tempo no Colón. Fiquei. Aí eu voltei pra casa. Aí foi horrível, porque eu tive que ligar pra minha mãe pra dizer que eu queria voltar pra casa. Só que assim, pra mim aquilo era tipo... minha mãe fez todo esse esforço. Sim. Todo mundo, né, fez todo esse esforço pra mim estar aqui. E agora eu vou largar tudo, eu vou desistir, eu vou... Eu lembro quando eu peguei o telefone pra ligar pra ela, eu tremia assim, ó. Imagina. E como é que foi a reação dela? Ela reagiu lembro. bem? Não lembro. Eu acho que eu meio que bloqueei isso na minha mente. Sim. Não, ela me disse que tudo bem, que se eu não tava feliz, que era pra eu terminar o ano, né? Sim. Lá, E voltar pra casa. e voltar pra casa. E aí foi o que eu fiz. Mas aí eu fiquei pouquíssimo tempo em casa. Não, sim, porque daí eu fui pro Chile, né? Daí eu... Não parava em casa. Não parava em casa. Aí eu voltei pra casa, acho que eu fiquei um ano em casa, não sei. E aí eu fui pra Bento. De novo, sempre as minhas... Sempre no Bento em Dança. Sempre no Bento em Dança. Eu fui, daí foi o ano que eu saí melhor bailarina. E aí eles me chamaram pra fazer uma aula com a diretora do municipal, que tava de jurada. Ai, que legal. Eu e mais uma colega minha. Aí só nós duas na aula. Aí a gente fez a aula e eles nos chamaram pra ir pro municipal. Daí a gente... Era tipo, o Bento foi em outubro, a gente foi em novembro. Municipal
Santiago. De Santiago. Foi, tipo, um mês depois e a gente teve que ir embora. Uhum. E eu não tinha nem terminado o colégio ainda, tipo, foi uma confusão, mas eu fui. Sim. Mas aí tu foi porque tu quis ou tu Fui. foi... Foi porque eu quis, eu queria. Mas já naquela época não era era que nem tanto. antes, assim. Eu fui porque eu pensava, vou me dar mais uma oportunidade pra ver se realmente é isso que eu quero, né? Sim. Aí tem que aproveitar quando é nova, né? Não... Sim. Aí eu tinha 16 anos, eu acho, Sim. quando aconteceu isso. Aproveitando a pausa que deu pra mostrar o que eu vou usar. Vou usar essa paleta da Huda Beauty. Vai ser a primeira vez que eu vou usar alguma coisa da Huda Beauty. Que é essa daqui, da Coral ai meu Deus, Coral Obsessions. Que são vários tons de vermelho, amarelo, laranja, marrom. Aí eu preciso mostrar a minha paleta rica da Becca. Ai, sim, maravilhosa. Olha só que Opa. luxo. Muito luxuosa. Tá, continuando. Então, a gente tava fazendo algumas apresentações e era tipo no interior de Santiago e tal, com a obra Quebra-Nozes. Então a gente não podia viajar nessa época, porque a gente apresentava antes do Natal e depois do Natal. Aí a gente teve que passar o Natal, eu e a minha amiga, sozinhas lá. Isso foi um pouco triste, E na verdade a gente passou, tipo, porque a gente não tinha... Era difícil achar onde morar lá. Então a gente alugou um quarto, que era tipo assim, um quarto de 10 metros quadrados, sei lá eu. Cabia uma cama de solteiro com uma bicama embaixo, só. Nossa. E aí a gente alugou dentro da casa de uma senhora esse apartamento. E a senhora era uma mala, ela não deixava a gente fazer nada. Ah. E a gente passou sozinhas porque ela foi pro interior, tipo na praia, passar o Natal e nós ficamos sozinhas no apartamento, as duas. E Talvez aí, não tinha a senhora pelo chata. menos não tinha. Mas foi bem deprimente, assim, foi bem... E aí depois a minha mãe foi pra passar o ano novo, só a minha mãe. E aí essas coisas, assim, que começaram a te deixar mais desanimada. E aí depois no ano seguinte, aí eu voltei aí eu vim pras férias pro Brasil. Acho que eu fiquei um mês aqui em, sei lá, janeiro ou fevereiro. E aí quando a gente tinha que voltar, a minha amiga não quis voltar. Aí eu voltei sozinha. Ela desistiu, ela não quis mais voltar pra lá. Aí eu voltei sozinha. Tu ainda voltou. Voltei. E aí depois, quando eu voltei de novo, fiquei mais um tempo. E daí lá eu resolvi que eu não queria mais dançar. Que eu queria largar tudo. Ficou Que revoltada. eu queria fazer outra coisa da minha vida que não fosse dança. que não tivesse que ter esse estilo de vida, assim. Uhum. E aí, bom, daí sim foi um choque. Um caos. Né, um caos, porque ninguém esperava por isso. Sim, imagina, a vida inteira tu viveu pra aquilo. Tipo, tudo. Eu acho que era uma coisa que eu fazia bem, então... Tanto quando eu parei, assim, era muito ruim pra mim estar no meio da dança. Por exemplo, tipo, a minha mãe ia pros festivais, eu ia junto acompanhar, e aí as pessoas me paravam pra ficar dizendo: eu não acredito, porque tu vai te arrepender, porque... Que ótimo, querido. Obrigada. Aí, né? Enfim, mas no caso nunca me arrependi, porque não era aquilo que tu queria. Porque não era aquilo que eu queria. Tipo, hoje eu sou muito mais feliz e realizada fazendo o que eu faço, ensinando, do que... Porque tem outros meios de tu viver da dança sem toda essa privação, né? Tu voltou pro Brasil. Voltei. Tu voltou pra Alegrete daí. Na verdade, eu voltei pra Alegrete. E aí a minha mãe falou: tá, ok, tu não quer mais dançar, não tem problema. Mais ou menos, né? Não fácil, assim, da aceitação, mas Sim. Vamos resumir essa parte. E aí, ela disse: então, tu vai estudar? Então, se tu não quer mais, né? Vai ter que fazer alguma coisa. Ok. Aí, nessa época, a minha irmã morava em Porto Alegre, fazia faculdade aqui. Ela disse: vai morar comigo, então. Vai embora pra lá e vai ficar comigo. E aí, tu faz um cursinho, tenta vestibular, enfim. E aí, eu vim. Aí, fiz muito pouco tempo de cursinho, não lembro, 4 meses, sei lá. Aqueles, sabe, tipo... Sim, intensivo. Aí, passei, entrei na PUC, daí... Passou em nutrição. Aí, cursei, odiei. Por que tu resolveu fazer nutrição, assim, só por curiosidade? Por quê? Porque... eu pensava assim, eu sempre tive muito problema com comida, né? Quando eu dançava. Eu acho que todos os bailarinos têm esse problema. Eu acho que, principalmente quem gosta de comer. Acho que talvez 1% dos bailarinos não tem esse problema. Aí eu pensei, se eu for por esse caminho, talvez eu possa ajudar algumas pessoas, né? Tipo, a lidar melhor com isso e tudo mais. E aí a minha ideia era trabalhar com transtornos alimentares. Mas aí no fim eu odiei a faculdade. Odiei o curso. Tu fez por quanto tempo? Eu fiz uns 6 semestres. Bastante. Quase. Bastante. Faltaram 2 semestres. Faltaram os estágios. Quando eu comecei a fazer os estágios, eu comecei a odiar. E aí eu pensei... Não, e daí nessa época eu já tava dando aula. De balé. De balé.
E aí, os estágios eram, tipo, turno integral, né? Sim. Manhã e tarde. Aí eu ia ter que deixar de dar as aulas pra Que poder era o teu fazer o trabalho. estágio. E era o que eu gostava. Aí eu pensei, não, então eu vou... E como é que foi pra ti essa coisa de, tipo... Porque antes tu era aluna, tu era bailarina. Antes, quando tu era bailarina, tu se via como, tipo, dando aula algum dia? Ou tu, pra ti, era tipo, não, nunca vou ser professora, eu vou ser sempre... Não, bailarina? eu sempre pensava, não, eu nunca vou ser professora. Uhum. Mas, como eu tava sempre ali na escola da minha mãe, bem ou mal, vira e mexe eu dava uma aula. Sempre assim, ajudei nos ensaios e tudo mais. Eu sempre gostei disso, assim, de ensinar, de ajudar as pessoas a melhorar e tudo mais. Então, quando eu comecei a dar aula, pra mim não foi nenhuma novidade, assim, foi Sim. tipo, muito tranquilo. Já tava meio que no sangue ali o negócio. Então foi tranquilo, assim. E aí eu comecei a dar aula mais por uma necessidade, porque eu vim embora pra cá, aí eu queria ganhar meu Precisava, dinheiro e tudo mais, aí comecei por isso. Mas... Que era uma coisa que tu já conhecia. que era uma coisa que eu sabia fazer e tudo mais. E aí acabei me apaixonando e fiquei. Agora eu vou fazer uma pergunta introspectiva. Ai, Jesus. O que tu acha que a Camila do passado, tipo a Camila criança, tipo bailarina, se tu chegasse e falasse pra Camila do passado, tu vai ser professora de balé, tipo, tu vai ser dona de uma escola, o que tu acha que ela ia pensar? Não, bem capaz. Não? Tipo, ela não ia... Não, acho que eu nem cogitava essa hipótese. Ou assim, talvez, tipo, depois que eu já Me aposentar. me aposentar, depois que eu já cheguei a ser a primeira bailarina do fulano de tal e tudo, aí talvez, mas Sim, não, não nunca devia. cogitei. E eu vou te dizer que eu acho que nenhum bailarino cogita. Assim, eu acho que as pessoas têm muito essa ideia de, professor é aquele bailarino que não conseguiu, tipo, é frustrado, sabe? Que Sim. não conseguiu. E Mas não é, nada né? É uma disso, ideia bem não, errada. Bem errada. Porque são coisas completamente diferentes, né? Tipo, ser bailarina e ser professor. Completamente diferente. E na verdade, na minha opinião, né, pra tu ser um bom professor, tu tem que ter sido um bom bailarino. Porque senão, como que tu vai passar, né? O conhecimento. Conhecimento e as coisas certas, se tu Sim. não sabe. Mas assim, realmente a Camila do passado falaria, não, bem capaz. Eu vou usar essa sombra da... Rica. Estila. Muito rica. Tinha várias opções, né? Que a Camila tem uma coleção, mas eu escolhi essa. Não sei se vai combinar muito, mas a gente vai ver agora. E eu sempre quis usar essas sombras líquidas. Eu não sei se eu vou saber usar, agora a gente vai descobrir. Ai, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Eu só tô tacando. E qualquer coisa a gente cancela. Eu só tô tacando coisa aqui nos olhos. Qualquer coisa a gente cancela o vídeo. A gente não precisa mostrar a maquiagem no final, se tu Bom, quiser. neste caso, então. A gente deixa só Neste a parte... caso, então eu posso ficar aqui igual uma palhaça, como estou, pra tudo bem. A gente só mostra a parte do início, de tu contando a tua história. Tá, porque assim, tu começou muito novinha, né? Tu acha que se tivesse começado, tipo, essa vida de viagens e tal, de morar fora, mais velha, tipo, com mais maturidade, tu acha que tu teria ficado mais tempo? Acho que sim. Tipo, tu acha que tu seria bailarina agora ou... Talvez sim. É que eu cansei muito cedo, sabe? Sim. De ter passado por tudo. Porque eu pensava, nossa, eu já passei por tudo isso agora, o que vai vir depois, né? O que vai sobrar pro final? Então, eu acho que sim. Acho que se eu tivesse saído de casa, sei lá, com uns 17, por aí, 15, 16, 17, eu acho que talvez eu tivesse continuado. Porque assim, eu gostava muito de dançar, sempre gostei. Sim. Muito. O que eu não gostava era dessa situação. De estar longe da minha família sempre, enfim, de não ter uma vida, né? O delineador não precisa, né? Não. O delineador é Eu desnecessário. nunca uso, eu tenho muita preguiça. Essa tua coleção de maquiagem, tudo tu comprou no exterior, né, professora? Sempre. Não compro nada aqui. Na verdade, eu só tenho porque eu compro no exterior, né? Olha só que lindo. Muito linda mesmo. Eu compro tudo fora, né? Porque lá é metade do preço. Sim. E aí... Fora e na promoção. E na promoção. Esse rímel foi a Camila que indicou. Eu gosto. Maybelline Lash Sensational. É que assim, eu não arranquei os meus cílios como eu arranquei a sobrancelha. Mas eu não tenho cílios também, então... Ai, sim. Eu também tenho bem pouquinho. Eu queria saber se tem alguma dica pra pessoas que, tipo, querem seguir a vida de bailarinos, assim. Tipo, alguma coisa que tu acha que vai fazer diferença, sabe? Que a pessoa tem que saber. Que ela tem que saber que é a coisa mais difícil do mundo. Tá. Que ela vai passar muito trabalho. Muito, muito trabalho. Realmente é só pros fortes, assim. Eu acho que quem pensa no lado glamuroso vai se dar mal. Porque o que menos tem é glamour.
Não querendo desmotivar as pessoas, né? Mas é que eu acho que Pouca gente pouca mostra... gente fala sobre isso. E, Sim. e é uma realidade, assim. É a realidade, na verdade. Uhum. Então, acho que as pessoas têm que saber disso. Tem que saber o que vão enfrentar pra estarem preparados pra isso e matar no peito e ir em frente. Porque não basta só querer, né? E não basta... É que eu digo, né? A bailarina tem que ser um combo completo. Não é só teu físico ou só o teu talento. Enfim, é um combo completo. Além de tudo, tu tem que ter um psicológico muito forte. Sim, pra, né, aguentar. Então, assim... Uhum. Não é pra qualquer um. Por isso, né, de 1 milhão sai um. Realmente. Sim, só tem uma primeira bailarina, né? Uhum. Não tem... Mas assim, a minha dica, que é o que eu digo sempre pras minhas alunas, né, é que tem que querer isso mais do que qualquer outra coisa. Porque aquela coisa do, então, mas aí eu quero sair com as minhas amigas, eu quero... Esquece. Eu quero comer. Quero comer, quero sair pra jantar, comer uma pizza, tem que abdicar. E de muitas coisas, né, namorado, então, assim... Tem que querer isso mais do que tudo. É que tu tem que dedicar a tua vida inteira só pra aquilo. Exatamente. É uma vida de dedicação pra isso. E num momento da minha vida eu quis isso. E fiz isso. Sim. E aí, eu acho que por conta de ter sido tudo muito cedo, talvez eu... Tanto que quando eu parei de dançar, eu só queria isso. Tipo, eu só queria ter uma vida normal. Sério, eu queria ser uma pessoa normal. Assim, uma pessoa que no final de semana não faz nada. Sim. Que sai pra comer, que toma um sorvete. Sim, porque tu nunca teve isso, né? Nunca Tipo, tive. desde muito cedo. E nem quando eu morava em Alegrete, porque quando eu morava em Alegrete, a gente tinha ensaio sábado e domingo. Aí, sério, Eu também que a minha mãe é de Caxias, né? Mas, então... Tricaxias. Caxias. Começa a versão. Adriana Imóveis deve saber. Com certeza, minha mãe sabe tudo. Mas é bem Caxias, assim, de rigorosa aí. Então sempre foi assim, desde sempre. Você imagina se ela já é rigorosa com as alunas dela, imagina quem é a filha dela, né? Tipo, Ela era é bem mais filha. comigo, com certeza. Mas eu era uma boa aluna também. Não, e sabe que a gente tava conversando, eu tava conversando ontem, tava conversando com a Ju, a tua colega lá do balé. E aí a Ju falando do jejum dela, né, do jejum intermitente e tal, que ela faz. E aí eu disse pra ela, Ju, eu nem sabia que existia esse negócio de jejum intermitente e fazia sem querer um de 24 horas, sempre, toda Que semana. horror, Camila! Porque quando eu morava na Argentina, eu comia uma vez por dia. Eu só almoçava. Não façam isso em Não casa. fazia isso em casa. Mas sim, eu fazia. Porque E como é que tu aguentava? Porque o professor era... sempre... Pra ele a gente tava sempre gorda. Sempre. Ai, Eu que horror. era bem magrinha. Era uma criança. Eu era uma criança. Sim. Era bem triste. Sim, imagina. Por isso que hoje eu como. Tu come tudo que tu não pode comer Tudo que naquela eu não época, pude agora comer tu a come. vida inteira, hoje eu como. E é aquela coisa, se tu não fizer, outros vão fazer e vão, entendeu? Então, tipo... É assim. É assim. Tcharam! Makes prontas. Tá muito legal esse bate-papo. Eu acho que ficou muito informativo pra quem tem curiosidade de saber dessa vida de bailarino, né? Que não é fácil como algumas pessoas pensam. Mas muito obrigada por compartilhar a sua história aqui no meu canal, Cami. Fiquei muito feliz. E ficaram lindas as nossas maquiagens, né? Vamos combinar. Não, ficou bem bonita, ficou bem bonita. Era isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar um like. Joinha. Isso aí, joinha. Pode nos seguir lá no Instagram, né? Vamos pedir. Com certeza. Que é, como é que eu tenho Instagram? Eu vou pedir pra seguir no Instagram da escola, que é verdade. escola... Eu não sei. Depois eu boto aqui. Isso aí. O Instagram certo. E o meu que é @lucorte. E era isso, né, professora? Muito, muito obrigada. E vai ter mais um vídeo com a Cami que ela vai responder a tag dos bailarinos. Medo. Beijo. Tchau.